Marcos 13, de 1 até o 9, diz assim, acompanha comigo, por favor, querido. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve de entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol e as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz, outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é a parábola do semeador. Se você está aí no Evangelho de Mateus me acompanhando, mais para frente, nos versos seguintes, você vai perceber que Jesus mesmo, ele faz a explicação dessa parábola. E essa parábola, meus irmãos, nos apresenta algo muito simples. Apresenta uma semente que é plantada, e essa semente é a palavra de Deus, é o Evangelho. Nos apresenta também um semeador. E a gente vai entender na explicação da parábola que o semeador é Jesus. E o texto que nós lemos aqui nos apresenta 4 tipos de solo. E o solo somos nós. O solo é você, o solo sou eu. E nós, quando lemos esse texto, Jesus está falando sobre 4 tipos de solo. Ele vai então apresentar o que pode ser ou estar o seu coração. E é sobre isso que eu gostaria de desafiar você a pensar, olhar para você, olhar para o seu coração e pensar qual é o tipo de solo que eu tenho sido. Que tipo de solo eu sou? O primeiro solo que Jesus fala é o solo impenetrável. Você reparou aí que Jesus vai contar que o semeador sai a semear, ele lança a semente. O primeiro tipo de solo é esse solo impenetrável, porque a semente cai à beira do caminho. Não é um solo preparado para aquela semente germinar. Aquela semente cai à beira do caminho. O texto aqui vai falar que as aves vão lá e comem. Como aquela semente não caiu num solo bom, ela então ficou vulnerável. E ali os passarinhos vieram e roubam aquela semente. Se não me engano, o Evangelho de Lucas vai falar que aquela semente é pisoteada, porque ela ficou ali à beira do caminho, não é o solo fértil preparado, então vem alguém, pisoteia aquela semente e ela, infelizmente, morre. O outro tipo de solo é o solo superficial. Jesus contando vai dizer que uma das sementes cai em solo superficial, ou solo rochoso, ou solo pedregoso. Eu não sei como fala aí na sua versão. O que acontece é que essa semente, quando cai ali, ela também está vulnerável, ela não consegue ter muita profundidade. O texto vai dizer que quando vem o sol, na explicação Jesus vai falar que esse sol significa a pressão, a perseguição, a angústia, os desafios da vida. Esse sol vem e mata aquela sementinha, porque ela estava desprotegida ali. Então, mais um tipo de solo, solo pedregoso, o solo superficial. A semente não consegue afundar e então ela acaba morrendo. O terceiro tipo de solo é o solo ocupado. Você pode falar comigo esse nome desse solo? Solo, vamos de novo? Solo ocupado. Agora bem mais forte, que eu quero que você grave esse solo. Solo é o solo ocupado. O que seria esse solo ocupado? Jesus vai falar que esse solo é aquele onde a semente cai, mas ele já está ocupado por espinhos. E aquela plantinha, ela chega a germinar. Aquela plantinha, ela chega a crescer, se tornar uma plantinha, mas
ela não frutifica, porque aquele espinho sufoca a planta. E é por isso que a gente chama de um solo ocupado, porque ele já tem alguém ali, já tem um espinho ali. Embora a plantinha cresça, ela não consegue desenvolver o fruto, porque ela é sufocada. Mas a plantinha está ali. É interessante porque os dois primeiros tipos de solo, o solo impenetrável e o solo superficial, a plantinha não nasce, a semente não germina, porque, em primeiro lugar, ou o passarinho comeu, ou alguém pisoteou, ou no solo pedregoso, no solo rochoso, o sol, o calor foi lá e queimou a sementinha e matou aquela semente. Mas por que eu fiz você repetir o solo ocupado? Porque eu quero chamar a sua atenção para esse tipo de solo aqui mais uma vez. Esse tipo de solo, a semente chega a crescer. Nesse tipo de solo, a planta está ali. Qual é o único problema dessa planta? Ela não germina. Ela não frutifica. Ela não produz o fruto. Ela não é fértil. E esse é um grande problema desse tipo de solo. Porque ele pode enganar bem, porque a plantinha está ali. Mas não há resultado, não há o DNA, não há a frutificação. E esse é um problema sério que Jesus está ressaltando aqui. O quarto tipo de solo é o solo que nós precisamos ser, que é o solo fértil. É a terra boa, é a terra frutífera. Jesus está dizendo que quando a semente cai nesse tipo de solo, acontece uma revolução ali, um milagre, algo maravilhoso. Aquela sementinha, quando cai no solo fértil, ela produz fruto. E ela produz a 30, 60, a 100 por um, como diz o verso de número 8, aí você pode me acompanhar. Essa sementinha produziu muito, de uma única sementinha produziu outras 100, outras 60, outras 30. Acontece algo poderoso, algo maravilhoso. E Jesus, então, aqui nos apresenta esses 4 tipos de solo. Vamos repetir aqui, ó: solo impenetrável, o solo superficial, o solo ocupado e o solo fértil. Na explicação, Jesus vai dizer que esses passarinhos representam Satanás. Representam aquela pessoa que ouve a palavra, mas a palavra fica jogada na vida da pessoa. E às vezes, meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado com esse primeiro tipo de solo. Especialmente, quando a gente acompanha pela internet, tem tantas coisas, nos chamando a atenção em casa. Às vezes você está assistindo o culto com a panela, lá na cozinha, no fogão, ou você está querendo passar roupa e assistindo o culto, ou alguma outra coisa. A palavra fica superficial. E passa um pouquinho, Satanás já vem e rouba. Talvez a gente venha e recebe no culto essa palavra com o coração aberto. Você está aqui, isso é maravilhoso. Glória a Deus, porque você saiu da sua casa e está aqui nessa noite, maravilha por isso. Mas se a gente ouve essa palavra, essa semente que está sendo jogada e lançada aqui, se você não deixar que ela germine e encontre um espaço fértil no seu coração, vai acontecer que você, chegando na sua casa, você vai ligar o Fantástico, ou você vai colocar qualquer outro programa, você vai entrar em qualquer tipo de site depois, e se alguém amanhã te perguntar o que foi falado aqui, você talvez nem se lembre mais, porque isso ficou à beira do caminho, e logo Satanás foi lá e roubou. Alguém foi lá e falou outra palavra para você, e aquilo que você ouviu já se perdeu. Ou, como nós já falamos aqui, no solo superficial, amanhã cedo já vai vir uma má notícia. Ou talvez você já esteja passando por essa má notícia. E essa palavra não encontra um espaço no seu coração, porque já é um solo rochoso. Talvez o seu coração já esteja aí calcificado. Você não deixa essa palavra penetrar em você, e as tentações, as provações, as angústias, a perseguição, as adversidades causam escândalo e mata a semente do evangelho na sua vida. E nós passamos por tribulações, sim ou não? Passamos por dificuldades. Você, se está vivo, enfrenta dificuldades na sua vida. Não é verdade? Todos nós enfrentamos no seu trabalho, sua vida financeira, na sua família, talvez seu casamento, relação com seus filhos. Eu não sei o que está acontecendo, mas todos nós passamos por situações difíceis. Jesus está ensinando que se você não tomar cuidado, essas adversidades, essas provações e essas angústias vão vir e vão queimar essa semente, vão queimar essa
palavra no seu coração. Queridos, isso explica porque tantas vezes nós frequentamos uma comunidade cristã, uma igreja durante anos, e isso não resultar em frutificação na nossa vida. O que nós falamos sobre frutificação aqui? Transformação da nossa vida realmente. Você concorda comigo que essa semente foi igual para os 4 tipos de solo? É a mesma semente. E você concorda comigo que essa semente é da melhor qualidade? Não existe semente melhor do que essa. Essa é a melhor semente que existe. É o Evangelho de Jesus. É a palavra de Deus. A semente é de excelente qualidade. Agora, por que nós ouvimos essa mesma palavra, temos acesso a essa palavra tão fácil, né? Antigamente, se a gente queria ouvir uma palavra, tínhamos que esperar o domingo para poder ouvir o pastor, não é? Domingo à noite, para ouvirmos uma palavra. Hoje não é assim. Se você quer ouvir uma palavra, o que você faz? Você liga no YouTube, sim ou não? Você fala assim, hoje eu quero ouvir uma palavra sobre perdão. Aí você bota lá, mensagem, pregação, perdão. Aí vem um monte. Aí você escolhe o que você quer, não é verdade? Ou eu quero assistir uma palavra sobre gratidão. Vai vir um monte, uma lista lá para você assistir. Nós temos fácil acesso. Agora, por que, meus irmãos, que mesmo tendo fácil acesso a essa palavra, tantas vezes, essa palavra não muda a nossa vida, não transforma o nosso caráter, não transforma o nosso coração? E aí, queridos, vem esse terceiro que eu falei para você, que nós vamos falar um pouco mais sobre ele, né? Que é esse solo ocupado. Esse solo que já está cheio de espinhos. Eu diria, meus irmãos, que nós, claro, todos nós enfrentamos uma luta dentro de nós no que diz respeito a esses 3 primeiros tipos de solo aí. Muitas vezes nós, se não tomarmos cuidado, Satanás vai e rouba. Se nós não tomarmos cuidado, preocupações, as adversidades, isso já vai queimando o evangelho e a gente não deixa aquilo frutificar em nós. Mas, meus irmãos, em tantos momentos, você começa um processo na sua vida. A semente chegou a brotar aí no seu coração. Algo já começou a acontecer dentro da sua vida, isso é bom. Mas aquela plantinha que cresceu está sufocada. E o que sufoca? O que faz com que uma planta pareça uma planta, mas não seja uma planta? O que faz com que uma planta, embora pareça, esteja ali com aquela aparência, não produza fruto? E o que faz, de fato, uma planta cumprir o seu propósito é ela poder frutificar, ela poder gerar outras sementes, que dentro da semente há um potencial de reprodução, há um potencial de multiplicação. E Jesus está falando e chamando a atenção exatamente para isso, não é? Porque nós, se pegarmos, o Edmar está aqui e entende mais do que ele, a Marli, né? E a Mari também, porque já viveu nesse contexto do varejão, né? Se você pega uma maçã, você pode contar quantas sementes tem dentro dela, não é verdade? Você pode separar ali as sementezinhas, mas se você pegar uma semente, você não consegue contar quantas maçãs estão ali dentro da semente, sim ou não? A menos que essa semente seja plantada, né? Você pega uma maçã, você conta quantas sementes tem dentro dela, mas se você pegar uma semente, você não consegue calcular a quantidade de maçãs que existem dentro dela. Então, o grande propósito da semente do evangelho é produzir fruto em nós, transformação do nosso caráter, transformação de áreas onde nós somos e reconhecemos que somos falhos, temos fraquezas, temos limitações, enfrentamos pecados. E agora, por que esse evangelho que eu recebo, que é poderoso, que nós concordamos com isso, não me transforma de verdade? Não me liberta desses pecados, não muda a minha mente, não muda os meus hábitos, não muda o meu comportamento? Jesus vai nos explicar por quê. Eu quero chamar a sua atenção aí para 2 versículos. Em Mateus, onde você está aí, no capítulo 13, vai para mim lá no verso de número 22. Jesus está explicando o que significam esses espinhos. E ele vai dizer assim: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Você pode ler comigo? Aproveita que está aqui, ó. Vamos ler de novo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida
O engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Há um outro texto também, paralelo, sinótico, aí em Marcos, no capítulo 4, o versículo 18 e o 19. Você pode ler comigo, por favor? Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. O que Jesus está explicando aí que torna, então, essa semente infrutífera dentro de nós? O que ele está dizendo que são esses espinhos que sufocam o crescimento do evangelho em nós? Você conseguiu notar aí? Eu deixei em outra cor, né? Se você for ler comigo aí no Evangelho de Marcos, você vai perceber 3 coisas. As preocupações dessa vida, você pode repetir comigo? Preocupações dessa vida. Bem mais forte, vamos lá? Preocupações desta vida. Segunda coisa, engano das riquezas. E em terceiro lugar, anseios por outras coisas. Essas são essas três potencialidades desses espinhos, meus irmãos, na minha e na sua vida. A primeira coisa que nós precisamos tomar cuidado são as preocupações dessa vida. Aí a gente fala assim, meu Deus do céu, quem é que não tem preocupação nessa vida? Não é verdade? Quem é que não tem preocupação? Quem é que não tem preocupação aqui? Deixa eu ver. Ontem eu assisti vi passando no Facebook, no Instagram, não sei, um bebê no ventre, né? Era um ultrassom, a foto de ultrassom, e está escrito assim, a última vez que eu não tive nenhuma preocupação na minha vida. É o bebezinho lá no ventre da mãe. Mas olha só, gente, presta atenção nisso. Eu não sei, a gente sempre estimula você a anotar. Anotar também é uma forma de você fazer com que essa semente fique melhor guardada e a nossa memória falha, não é verdade? Amanhã, bem provável que você nem lembre o que a gente está falando aqui. Então, é interessante se você conseguir anotar no seu WhatsApp. A gente já ensinou aqui, né? Como criar um grupo só com você no WhatsApp. Vamos fazer o tutorial rapidinho. Você pega, fala criar grupo. Aí você cria um grupo. E aí você adiciona qualquer pessoa lá. Adiciona sua esposa. Aí depois você tira ela do grupo. Aí fica só você no grupo. E é joia. Isso aí eu aprendi com o Lucas. Você cria um grupo só. Eu tenho um grupo, eu mesmo. Se chama assim o meu. E eu mando tudo para lá. E você faz suas anotações. É um bom lugar para você guardar aí, tá bom? Caso você não tenha um caderninho e tal, tá? Mas é algo interessante aqui, querido, porque todos nós temos preocupações. Mas Jesus está dizendo o seguinte, meu irmão, se você não tomar cuidado, essas suas preocupações vão sufocar o evangelho na sua vida. Se você não tomar cuidado, essas suas preocupações, elas estão fazendo com que você seja uma planta, ou seja, seja um crente, seja um metodista, pareça um cristão, porque talvez você cante, você tem uma Bíblia, você tem um adesivo no seu carro, mas não há fruto, não há mudança, não há metanoia, não há transformação dentro de você. E esse é um perigo terrível, queridos. E Jesus está dizendo, toma cuidado com as preocupações da vida. O solo ocupado já tem coisa demais lá dentro. A vida já está atribulada demais, tem muitas demandas. A vida é complexa demais. E quando a semente do evangelho está germinando ali, você já não tem mais tempo para se dedicar à palavra. Porque quando você respira, você já está pensando em 1000 coisas. Você já está pensando em tantas coisas que você tem que resolver, coisas que você tem que terminar, negócios e parcerias, e trabalho, e estudo, e negócios, e tantas coisas. A sua vida é complexa demais. Jesus está dizendo, toma cuidado, meu irmão. Porque essa semente é de ótima qualidade, essa semente é a melhor que tem, mas cuida, porque isso pode ser um espinho sufocando o crescimento do evangelho dentro de você. Existe uma parábola, você não precisa abrir. Eu vou falar para você aqui em Lucas, no capítulo 14. É uma parábola que eu sempre cito, porque é muito ilustrativa. É outra parábola que Jesus conta. Em Lucas 14, a partir do verso de número 16. É a parábola da grande ceia. E olha só o que diz. Eu vou ler para você, só me acompanha, por favor. Caso queira anotar, está em Lucas 14, 16.
Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois já está tudo pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso vê-la, por favor, me desculpe. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las, me desculpa. E o outro ainda disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Agora olha só o 24. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Se você for ver o contexto, Jesus está falando da segunda vinda. Ele está dizendo um dia onde os convidados serão chamados pelo servo, e o servo aqui é a figura do próprio Jesus, que está em nome de Deus, né? Inaugurando um novo tempo. E ele está chamando as pessoas. Ele está convidando você para fazer parte disso, de um grande banquete. Um dia onde nós estaremos diante dele, ceando com ele, como uma noiva recebendo um noivo. Isso vai ser algo poderoso e maravilhoso que nós precisamos ansiar e estar preparados. Mas Jesus está dizendo que muitos daqueles que foram chamados e convidados começaram a apresentar desculpas. Um dizendo: acabei de comprar uma propriedade. O outro dizendo: eu acabei de comprar 5 juntas de boi. Ou seja, juntas de boi é aquilo que poderia aumentar a produtividade. A mesma coisa que alguém dissesse: acabei de comprar 5 maquinários, 5 tratores novos. Eu vou aumentar a minha produtividade. Eu preciso ir lá testar, eu preciso ir lá ver como é que estão as coisas. Me desculpa, é uma justificativa plausível. O outro disse: eu acabo de me casar, me desculpa, agora eu estou ocupado com a minha esposa. E se você for olhar, pessoal, não é pecado nenhuma dessas coisas, não é verdade? Se fosse pecado casar, nós estaríamos enrolados, né? Muitos de nós. É pecado comprar uma propriedade? Sim ou não? Responde para mim. É pecado comprar 5 juntas de boi? Ou comprar um maquinário, algo que aumente a sua produtividade do seu negócio? O que você acha? Sim ou não? Mas por que Jesus está sendo tão radical aqui, dizendo que todos aqueles que apresentaram desculpas não vão provar do banquete? Se essas coisas não são pecado em si, por que se tornaram então um empecilho aqui para essas pessoas experimentarem algo de Deus? O que vocês acham? O problema, meus irmãos, é quando essas coisas começam a tomar um lugar que é do Senhor. O problema é quando essas coisas começam agora a ser um instrumento de desculpa para a gente não provar e experimentar e desfrutar do reino. É óbvio que essas coisas não são pecado. Agora, quando essas coisas são colocadas no lugar onde deveria ser da semente, se torna um espinho sufocando. Se torna um ídolo que sufoca. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado, meus irmãos. Porque ao mesmo tempo que nós somos chamados a dar o nosso melhor, a produzir o máximo que podemos, talvez o nosso desejo por uma produtividade maior, por uma vida melhor, por um conforto maior, nos leva para um nível de preocupação muito maior também. Me leva para um nível de estresse muito maior também. E me leva para um nível de ocupação muito maior que me faz não desfrutar daquilo que Deus tem para mim. E se torna um espinho, impedindo que o evangelho produza fruto no meu coração. E através da minha vida também. Isso é seríssimo. Jesus, certa vez, entra numa casa de amigos. E ali está 2 irmãs, a Marta e a Maria. Isso está lá em Lucas, no capítulo 10. Eu vou ler só o 41 e o 42. Marta começa... Cadê a Marta? A Marta está ali, né, Marta? Tinha uma Marta aqui na Bíblia, viu, Marta? Em Lucas 10. E essa Marta, você deve conhecer, estava ocupada porque ela queria atender da melhor forma a Jesus. E ela estava atribulada, querendo produzir e talvez preparar um bom almoço para Jesus e preparar uma água para lavar os pés de Jesus, alguma coisa do gênero. Ela estava correndo, mas Maria, a irmã, só estava ali aos pés, desfrutando da presença de Jesus. Marta fica irritada com aquele comportamento de Maria. Ela fala: Jesus, dá uma bronca na Maria, porque eu estou aqui trabalhando e ela não está fazendo nada. E olha a resposta de Jesus, no verso 41 de Lucas 10. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada
e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Talvez muitos de nós, meus irmãos, poderiam ouvir nessa noite uma repreensão assim de Jesus, dizendo o seu nome: Marcelo, Marcelo, você está preocupado, inquieto por muitas coisas, mas uma só é necessária. Quantos de nós, queridos, preocupados, inquietos, ansiosos por tantas demandas que nós inventamos para nós? A gente se colocou nessa situação e entramos nessa roda viva que nos aprisiona ao ponto de nós não desfrutarmos da família, não desfrutarmos, às vezes, do dinheiro que a gente ganha, porque às vezes o dinheiro que a gente ganha é para pagar imposto e para pagar a dívida que a gente fez para comprar um carro melhor ou um imóvel melhor, e a gente está sempre nessa loucura, achando que precisamos de mais recursos, e aí para ter mais recursos eu preciso trabalhar mais, e para trabalhar mais eu estou mais estressado, e se eu estou mais estressado, eu estou mais preocupado, eu durmo pensando, acordo pensando, eu estou agitado, eu estou estressado, e agora eu tenho que tomar remédios, e a minha vida não tem mais qualidade. Quando você vai ver, meu irmão, o evangelho não produz mais. Você parece um crente, você parece um bom metodista, mas há espinhos sufocando, fazendo com que você não experimente aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E um segundo ponto, querido, que ele vai falar, Jesus, é Jesus que está falando isso. Atenção! Primeiro ponto, ele vai falar da fascinação, ele vai falar, como nós dissemos aqui, das preocupações da vida. E agora, o segundo ponto do tópico que Jesus fala é a fascinação da riqueza. Fascinação da riqueza. Jesus está falando, toma cuidado. O engano, em algumas versões falam os enganos das riquezas. Toma cuidado, porque isso pode enganar você. Isso pode seduzir você, isso pode fascinar você. E esse termo fascinação, ele tem esse teor de enganação mesmo. E se você liga a televisão, você sempre vai achar que precisa de um celular melhor, você vai precisar de uma roupa melhor, você vai precisar de algo que você, no fundo, viveria muito bem sem. É o que nós falamos, né? Que nós somos sempre convidados a comprar algo que nós não precisamos, com o dinheiro que não temos, para impressionar pessoas que nem gostam de nós. Não é assim? Para impressionar, talvez, nas redes sociais. Compramos coisas que nós fomos fascinados por aquilo. E o Senhor tem nos chamado e nos convidado para uma vida simples. E muitas vezes viver com menos, fazer menos. E baixar o padrão de vida, se necessário. Para quê? Para desfrutarmos do reino. Para deixarmos o evangelho realmente germinar e crescer em nós. Vivenciarmos e desfrutarmos dos momentos pequenos do nosso dia a dia, com a nossa esposa, com seu esposo, com seus filhos. Talvez com seus discípulos, com pessoas que você está ajudando a crescer na fé. E você estando disponível para isso. A Bíblia nos conta uma história de um jovem com muitas posses, um jovem rico, como nós conhecemos. E esse homem aborda Jesus, e ele ouve algo de Jesus, ele realmente ouve o que muitos gostariam de ouvir, né? Sendo chamado para seguir Jesus, mas com uma condição: ele deveria deixar suas posses, dar aos pobres e seguir a Jesus. Olha que convite maravilhoso. Convite que outros homens, e aqui eu quero fazer mais um estímulo aí para você que ainda não está assistindo um seriado chamado The Chosen. É um aplicativo que você baixa no seu celular. Baixa ele aí, lá no Google Play, na Apple Store, não sei. Baixa o The Chosen aí. É sensacional, mostra Jesus chamando os discípulos. Tem sido uma experiência bem legal assistir esses episódios aí. A gente vai aprendendo bastante. Então, você vê ali discípulos que deixaram sua família, deixaram o seu trabalho, deixaram tudo para seguir a Jesus. Agora, esse jovem, ele olha para dentro dele e o texto diz que, embora Jesus tenha olhado para ele com amor, esse homem ou esse jovem, ele não consegue abrir mão das riquezas. Ele não consegue abrir mão das posses.
Ele tinha um ídolo no coração dele. Ele não conseguiu dizer, sabe, não para algumas demandas na vida dele, para seguir a Jesus. E, meus irmãos, muitas vezes nós também não conseguimos. Nós estamos tão apegados a um status quo, ou nós achamos que precisamos, não é, de algumas coisas materiais para sermos melhores, ou mais aceitos, ou mais satisfeitos. E a gente não está reparando que isso, meu irmão, agora se tornou um empecilho para você servir a Deus e desfrutar do melhor que Deus tem para a sua vida. E aqui é uma linha muito tênue, porque é óbvio que nós precisamos produzir e trabalhar e sustentar a nossa casa. É óbvio, não é? Nós aprendemos isso na Bíblia. Mas muitas vezes nós estamos construindo algo que é um tesouro material, que é um tesouro na terra. Mateus 6 vai dizer assim, verso 19 ao 21, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam, pois aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Meus irmãos, Jesus está fazendo um alerta. Jesus nos convida para uma vida mais simples. Jesus nos convida para uma vida com menos, no entanto, com mais qualidade, desfrutando da presença dele. E se você não tem uma vida simples, você não tem como praticar as disciplinas básicas, as disciplinas espirituais. Você está numa correria tão grande que você fala que não tem tempo para orar, e de fato não tem mesmo. Você está numa correria tão grande que você não tem tempo com a palavra. Você não tem comunhão com seus irmãos. Você não tem tempo para a célula durante a semana porque você está correndo demais. E mesmo sendo online, né? Para muitos ainda é online. Você diz, eu não tenho tempo para isso. É claro que não tem mesmo, eu concordo com você. E a gente diz, poxa, precisamos de pessoas nos ministérios, vamos servir as crianças, por exemplo. Quantos concordam que servir as crianças e a nova geração é uma prioridade da igreja? Você concorda comigo? Sim ou não? Agora, quantos de nós estamos realmente dispostos a servir, cuidando das crianças? Investindo nosso tempo para dar a elas, realmente, conhecimento bíblico, para que elas sejam crianças que marquem essa geração, mas principalmente adultos, profissionais, que vão marcar esse tempo. Mas é claro que a gente não tem tempo para trabalhar e para servir. A gente está preocupado demais, gente, com as nossas coisas. E às vezes, quando a gente percebe que precisa parar, a gente para onde? A gente para na igreja, a gente fala assim, eu vou sair do ministério. Eu vou sair da célula. Desculpa, eu vou entregar a minha liderança. A vida está tão agitada que às vezes a gente tem a ilusão de que aquele uma vez na escala que você está no mês está te atrapalhando. Sabe por quê, meu irmão? Existe uma fascinação, um engano seduzindo a gente. E a gente precisa tomar esse cuidado, querido. E em terceiro lugar, o que o texto fala é das muitas ambições. O texto fala de outras ambições, né? Isso fala de ganância, que é um desejo egoísta, intenso por alguma coisa, especialmente poder e riqueza. Tem um texto interessante, às vezes passa batido, em 2 Timóteo 4,10, o apóstolo Paulo dizendo que Demas, tendo amado este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Um dos companheiros do apóstolo Paulo, Demas, abandonou a missão, abandonou o ministério, porque ele foi seduzido por muitas ambições. Tendo amado a este mundo, abandonou o ministério. Quantos de nós, meus irmãos, estamos abandonando o ministério porque estamos fascinados com muitas ambições, com muitos anseios, né, por outras coisas. Lá em Lucas fala deleites da vida. E, meus irmãos, viajar é muito bom, né? Eu gosto de viajar. Mas, queridos, quando a gente coloca isso como o cerne da nossa vida, a razão da nossa identidade, da nossa alegria, ou comprar alguma coisa, ou possuir algo, ou ir para tal lugar, nós estamos sendo seduzidos por essas muitas ambições. E Jesus é quem está falando, não é o pastor Marcelo. Ele está dizendo, toma cuidado, porque isso é como um espinho te sufocando. E depois você percebe que seu casamento não melhora. Depois você percebe que a relação com seus filhos não melhora.
Depois você percebe que a relação com você mesmo, você não melhora. Você tem os mesmos vícios, você não consegue largar vícios, não consegue largar maus hábitos que você tem. Mas a semente é boa, o que está acontecendo que a coisa não acontece aí dentro? Querido, toma cuidado, porque é verdade, Satanás pode roubar a semente logo que você sai aqui. Pode ser que há um solo pedregoso, né, que o sol, a adversidade, a aflição, as preocupações, as adversidades vão lá e tiram você do foco. Pode acontecer. Mas esse solo ocupado, querido, é muito preocupante. E eu falo isso com amor, querido, para a igreja, que eu sinto que nós estamos nos ocupando cada vez mais. E nós, como igreja, a gente tem feito o quê? A gente tem falado, gente, nós precisamos ser mais simples. Nós diminuímos um culto na semana para liberar a igreja exatamente para viver as disciplinas com mais intensidade e menos ativismo. Nós liberamos as células, e você que participa de célula vai se deparar com isso, liberamos as células para serem quinzenais. Algumas vão optar por ser quinzenais, outras semanais, mas por quê? Que nós não queremos aumentar o ativismo. Nós queremos que as reuniões sejam saudáveis, e os líderes também. Que você perceba que o que nós não queremos aqui é te afogar em programações e atividades. Mas também não adianta, meu irmão, a gente ter um microgrupo quinzenal, ou célula quinzenal, ou só um culto durante a semana. E às vezes tem um culto e consegue faltar ainda, eu não aguento isso. Tem um culto na semana e ainda consegue faltar. Consegue não vir. Jesus amado, ainda tem um de manhã ou à noite e consegue faltar. Mas é porque, queridos, a gente está atarefado demais. E se você não entender o clamor, o chamado, depois leia como dever de casa, Mateus no capítulo 6. E ouça Jesus te convidando a uma vida mais simples. Ele está dizendo, não tenha preocupações, não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha as aves do céu. Olha os lírios do campo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas serão... Há um chamado de Jesus por uma vida mais simples, querido. E não adianta a igreja ser mais simples se a sua vida não é. O solo está ocupado e nós precisamos desocupar. Você entende isso, meu irmão? E para desocupar é necessário fazer decisões, saber botar limites, dizer não. Porque se você não fizer isso, querido irmão, querida irmã, você não vai desfrutar daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu gostaria que você atentasse para isso aqui. O coração ocupado. Vamos ler todos nós juntos aqui? O coração ocupado é infrutífero. Presta atenção nisso, querido. Porque você pode parecer uma boa plantinha, um bom crente, você tem cara de crente, você tem uma Bíblia debaixo do braço, você tem um adesivo no seu carro. Você não fala palavrão, você dá o dízimo. Você vai nas programações da igreja. Cara, você parece um super crente, não é? Mas o evangelho não está produzindo transformação no seu coração. E aí há um problema muito grande. E Jesus está nos alertando para isso. Aqui eu fiz um curso de uma mentoria e falava bastante sobre essa questão de simplificação, né, de vida simples. Eu gostei muito desse conceito. Vamos falar todo mundo junto? Talvez o pessoal que está em casa está vendo também. Daqui a pouco vai atualizar para mim. Se você estiver vendo aí também, fala aí na sua casa comigo essa definição. Vamos lá, todos nós? Vida simples é uma vida não corrida, nem complicada, que dispõe de tempo e flexibilidade para desfrutar e estender o reino de Deus. Isso define a sua vida, meu irmão? Ou a sua vida está ao contrário disso? Será que a sua vida, na verdade, está extremamente corrida, complexa, complicada, cheia de afazeres, cheia de demanda, uma correria para todo lado, a semana inteira, de segunda a segunda? Será que há um desejo no seu coração, meu irmão, por uma vida mais simples? Por uma vida que desfrute, e eu gosto dessa palavra, desfrutar do reino de Deus. Desfrutar e estender o reino.
Provar do fogo, mas o fogo que se alastra. Ter flexibilidade para fazer esse fogo alastrar e alcançar outras pessoas. Mas a gente não tem tempo para visitar uns aos outros. Nós estamos corridos demais. Nós não temos tempo para a célula, nós não temos tempo para o ministério. E às vezes a gente acha que quem está aqui servindo é à toa. Mas quem está aqui servindo, meu irmão, você não imagina o nível de esforço que é feito e limites que é colocado para que ele consiga fazer o que está fazendo. Não é porque a vida dessas pessoas está fácil, mas é porque ela aprendeu a priorizar algo mais valioso e mais importante. Há uma preocupação no meu coração, querido. Em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 1 e 2, há algo aqui muito impactante. Há uma palavra para a igreja dizendo: conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Triste isso. Essa foi a mensagem para a igreja de Sardes. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Parece plantinha, mas não frutifica. Parece crente. Parece um discípulo, mas não é. Qual solo define a sua vida, meu irmão? Como está a sua vida? Será que você está ocupado demais? É isso, eu tinha mais coisa aqui, mas o tempo já avançou. Eu só gostaria de deixar, então, essas duas perguntas. Seu coração está ocupado? O que você vai fazer a respeito do que você ouviu hoje? Vamos ficar em pé, meus irmãos. Quero chamar o louvor e que seja um tempo de reflexão para mim e para você. Feche seus olhos, meu irmão. Pensa. Se você pudesse dizer não, botar um ponto final em algumas coisas do seu dia a dia, você teria coragem de fazer? Se você realmente, se o Senhor te pedisse nessa noite, você estaria disposto a abrir mão? A deixar? O que é que tem tomado o seu tempo? O que é que tem tomado os seus recursos? O que é que tem tomado... Para um pouquinho, meu irmão, assim, e pensa nisso. Como anda a sua vida, meu irmão? Como anda o seu sono? Você crê nesse reino, eu sei disso. Você ama o reino, você ama a palavra, mas você tem desfrutado dessa palavra? Você tem tido tempo para desfrutar, para fechar a porta do seu quarto e provar da presença e desfrutar desse reino, do cuidado do Senhor, dizendo para você: não acumule nada aqui. Descansa, não se preocupa com o dia de amanhã. Eu cuido de você. Ou você está correndo demais, querido? E você diz que não tem tempo para se relacionar. E não tem mesmo. Eu sei que não tem. E você, de 4 cultos no mês, você vem 1 ou 2. O que acontece, meu irmão? É tempo de tomar a decisão e dizer: Deus, eu quero ser esse solo fértil. Eu quero ser esse solo fértil. Mateus 13:8 diz: outra caiu em terra boa, deu boa colheita, a 100, 60, a 30 por 1. Você pode dizer: Deus, eu quero ser essa terra fértil. Outra ainda caiu em terra boa, deu boa colheita, a 100, 60, 30 por 1. Oh Deus, eu quero ser, Pai. Me ajuda, Deus, a não ser pautado pelo ativismo, pelo que as pessoas estão querendo que eu faça. Que eu seja pautado, Deus, pela Tua graça, pautado, Senhor, por valores eternos, porque eu quero produzir fruto para o Teu reino, frutos que permanecem, tesouros no céu. E Deus, em nome de Jesus, que seja uma noite de decisão para muitos aqui, Pai. Pessoas que vão escolher abrir mão, fazer renúncias necessárias para realmente provar e estender o Seu reino. Enquanto nós cantamos, meu irmão, se entrega ao Senhor, faça a sua oração em nome de Jesus.